Bom dia, eu sou o professor Nelson Canabarro, estamos iniciando o nosso programa semanal DC+, Trabalho e Renda, onde nós estamos discutindo a respeito de carreira profissional, divulgação de vagas de emprego, mas principalmente entender como é que você, jovem, que está vindo aí nesse momento de escolha de profissão, você que está prestes a entrar no ensino médio, o que nós podemos fazer para construir uma história que seja não com um resultado garantido, mas pelo menos com uma possibilidade maior de sucesso. Lembrando que sucesso é você estar realizado com a atividade que você escolheu para fazer durante a sua vida. Dinheiro é resultado da realização, não é o processo inverso. E só que o que nós temos observado recentemente é que muitos jovens aí têm um sentimento particular de que não consegue, que não é capaz e tudo mais. E a gente precisa entender isso, porque não existe hoje em dia, no mundo globalizado, nenhuma barreira para ninguém, né? Essa questão de tecnologia que tornou tudo muito mais próximo, de você poder conversar ao redor do mundo, de fazer contatos, fazer cursos internacionais, ou seja, abriu um universo novo e mesmo assim essa mudança, né, mental de que não existe um lugar no mundo que é isolado, porque antes eram os grandes centros que apareciam, agora não, você está em qualquer lugar e você pode vir a ser um destaque na internet, pode vir a ser um destaque profissional, em função das novas ferramentas que surgiram. Porém, a cada vez que eu trago um entrevistado aqui, surge no meio da conversa a história de que a profissão parecia que aquilo não era para ele, e a pessoa está lá fazendo sucesso, construindo grandes histórias, fazendo transformações na sociedade, mobilizando recursos, mobilizando pessoas, ou seja, fazendo aquilo que ele sonhava fazer, mas em algum momento ele pensou que não era para ele. Esses que eu trouxe aqui transpuseram essa barreira, né? Mas e você? Você acredita no seu potencial? Você acredita que todos os lugares estão abertos para que você possa entrar, desde que, obviamente, com as ferramentas certas e tudo mais? Então essa história de eu não posso, eu não consigo, não é para mim, é para outro, a grama do vizinho é mais verde, tudo isso é uma questão particular, é dentro da cabeça de cada um. Então nós precisamos entender qual é o nosso potencial, qual é o nosso futuro, qual é o nosso caminho de realizações e como eu vou vencer as barreiras mentais para falar sobre isso. Eu tenho uma atuação como professor já há 30 anos, né? Vou fazer 30 anos, na verdade, em 2022. Eu já vivenciei muitas histórias impressionantes e já vi pessoas, estudantes que eram brilhantes na escola, se apagarem ao longo do caminho e toda aquela inteligência, toda aquela criatividade, aquele potencial foi desperdiçado, né? O que é que houve com esses jovens? Eu sempre digo assim que nós temos que ter uma ideia de horizonte na nossa vida. O tamanho do lugar onde você enxerga, onde a tua mente enxerga, define até onde você consegue ir. Então, se você é criado num ambiente onde você tem uma visão limitada do que é o mundo, do que são as possibilidades, você vai ter muitos limites para transpor ao longo da tua história. Em 1993, eu dava aula em Reserva, em 93 já faz tempo pra caramba. A Reserva é uma cidade aqui próxima, eu dava aula no colégio estadual, lá o Manuel Antônio Gomes, e a gente organizou uma viagem para Curitiba, na ocasião, para conhecer a cidade e tudo mais. E dos 40 estudantes que foram comigo, 30 nunca tinham saído de Reserva. Consequentemente, nunca tinham visto um prédio bem alto, nunca tinham visto uma avenida bem larga. Teve um grupo de jovens que eram da zona rural, nunca tinham entrado num elevador. E quando nós chegamos naquela cidade grande, bonita, né? Foi algo assim, um deslumbramento impressionante causado nesses jovens, né? E é uma amostra pequena de sair de um micro-universo para um universo maior. Será que nós conseguimos fazer isso na cabeça do jovem, nós professores, famílias, né, e tudo mais, aí, os amigos, ou a gente vai restringindo cada vez mais o horizonte dessa juventude e trazendo para isso que nós temos hoje? A geração nem trabalha, nem estuda e nem está preocupado com a situação. Então hoje, para a gente conversar um pouco a respeito disso, eu trouxe aqui a Fernanda Lopes. Fernanda Lopes é uma psicóloga, é minha amiga, já fizemos um projeto juntos na universidade, que é o Equilíbrio, engenhando
engenheiros de sucesso, que a gente fez lá para desenvolver as soft skills em jovens engenheiros, estudantes de engenharia. Foram 3 anos, né, Fernando, trabalhando juntos e com muitos resultados positivos, assim, transformação no comportamento de jovens, e hoje ela atua com psicologia clínica e também psicologia educacional. E, além disso, é da geração que é mais jovem, né, está na faixa dos 30, entre 30 e 40 anos, né, e que pode falar com mais propriedade a respeito dessas pessoas, do comportamento dessas pessoas, e convive atualmente com os adolescentes. Então, também pode avaliar melhor o que está acontecendo, né? Então, Fernanda, seja bem-vinda, prazer em ver você de novo, né? Muito obrigada. E eu queria começar a nossa conversa assim, por que a psicologia? Né? Eu conheço tua família, eles têm empresas, são empresários aí da cidade do ramo de alimentos. A tendência natural é que você fosse levada, né, para esse lado. Talvez não por uma escolha, mas por uma imposição familiar e tudo mais. E não, você foi fazer psicologia, que é um ramo que pode até ser aplicado no mercado empresarial, porém é um ramo, né, de humanas, bem da saúde também, na verdade, né, e bem diferenciado do setor empresarial. Por que a psicologia na tua vida e o que foi para você chegar em casa e falar, eu vou fazer psicologia? Olha, Canabarro, acho que eu tive muita sorte, assim, de ter pais que construíram uma história, né? Sim. Na cidade, construíram as empresas que eles têm, mas sempre deram pra gente, eu tenho mais 2 irmãos, né, um irmão mais velho e um irmão mais novo, eles sempre deram pra gente a liberdade da gente escolher o que a gente quisesse, eles deixavam muito claro assim, esse é o nosso sonho, a gente construiu isso porque é o que a gente queria construir, vocês vão construir de vocês. Ou seja, não limitar o universo. Exatamente. De vocês, né? Eu sempre trabalhei com os meus pais, assim, ajudando, época de folha de pagamento, eu ia lá e ajudava a separar os papéis, separar os bônus, as coisas assim, desde muito cedo, assim, né? Meu pai achava importante me dar essa experiência de entender como é que funcionava o trabalho, né? Claro, eu ficava ali meia horinha, 1 hora, 2 horas por dia, assim, né? Ajudando ele ali, mas sempre eu sempre senti muito apoio, muita liberdade de entender que aquilo era meu, porque eles construíram, eles são minha família, mas que eu não precisava levar aquele legado, né? Lá em casa, minha irmã foi para a área de engenharia, minha irmã mais velha, eu fui para a área de psicologia e meu irmão foi para administração. Trabalha com eles atualmente, mas também já tá num outro rumo, assim, né? Talvez não siga aí na empresa. E meus pais, eu sinto que eles são muito tranquilos com isso. Então, eu sempre me senti muito apoiada e tive muita liberdade de escolher. E a psicologia, eu lembro, assim, que eu escolhi efetivamente quando eu tinha uns 14 anos, assim. Que eu tive que fazer terapia, né? Tive uma questão, assim, emocional, que me abalou ali. Minha mãe me levou pra terapia, o que também eu agradeço muito, porque me ajudou demais na época. E aí, a partir daquilo, eu fui achando legal. Eu falei assim, nossa, isso realmente funciona. Olha como minha vida mudou, né? Olha como minha vida melhorou. E aí, eu fui gostando, fui pesquisando, me interessando. E aí, prestei vestibular com bastante segurança, assim. Eu sabia que era o que eu queria, exatamente. Né? E quanto mais eu fui me aprofundando, mais eu fui entendendo que realmente, assim, é uma área que eu vejo que tem um impacto na vida das pessoas. E, inclusive, a época do terceirão ali, né, de fazer... Eu passei no terceiro ano eu fiz a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Eu passei na UFSC e eu precisava fazer universidades públicas, né? Que meus pais não tinham muita condição financeira para bancar uma universidade privada, assim. E aí eu estudei muito, né? E foi um ano, assim, da minha vida que eu me lembro, nossa, muita ansiedade, muita insegurança, eu ganhei muito peso, eu estudava, assim, né? Tive, assim, minha saúde mental ficou muito baixa, assim, ficou lá embaixo nas prioridades. E quando eu entrei na faculdade e comecei a conhecer a psicologia escolar, me deu muita vontade de trabalhar com isso, porque eu falei assim, olha só, o que eu passei no meu terceiro ano não precisa ser assim. Não precisa. Assim, a galera poderia passar de uma forma muito mais tranquila. É que a maioria passa por isso sozinho. Exatamente. Daí não sabe o que fazer e acaba desembocando em algum problema. No teu caso, você ganhou peso. Mas tem aí gente que sofre alteração hormonal, tem outros que entram em depressão, síndrome de pânico, ou seja, ou você tem um equilíbrio muito forte antes, né, já vem com uma base mental muito forte,
ou você vai sofrer porque está passando meio que sozinho por isso. E isso que lá desde os 14 anos, 13 anos que eu comecei a fazer terapia, né, por outras questões, a terapia foi evoluindo, a gente foi olhando para outras coisas, então eu sinto que eu também tive um preparo que a maioria do pessoal não tem, né, não chega ali no terceirão tendo a oportunidade de ter feito terapia. Não se prepara nem para competição. Exatamente. E eu vejo assim, né, a competição, quando você está seguro, quando você está tranquilo, fica muito mais fácil de ser aprovado. O estudo fica mais leve, você consegue conciliar família, lazer, namoro, estudo, você consegue fazer uma conciliação. E quando você não tá com essa estrutura, eu percebo muito e percebi em mim, né, que o foco era muito estudar e como se aquilo fosse a minha vida, porque eu precisava passar. E você não passasse. Na faculdade, exatamente. E isso que meus pais, desde o início, sempre acreditaram em mim, mas eles falavam assim, filha, se você não passar, você faz mais um ano, não tem problema, né? Então, eu ainda tinha esse apoio que muitos não têm, né? Que a oportunidade é única, assim, ou você passa, que aumenta a pressão. E aí foi muito legal, porque quando eu estava atuando, eu saí da faculdade e acabei gostando da clínica, né? Fiz a minha pós-graduação, me interessei pela clínica. E aí, quando eu estava com 3 anos de clínica, mais ou menos, eu fui convidada para trabalhar numa escola. E eu não pensei 2 vezes, e numa escola de ensino médio, com foco em aprovação do vestibular, né? A gente só tem primeiro, segundo, terceiro e extensivo. Ou seja, ia reviver o passado. Exatamente, eu falei, nossa, é a oportunidade que eu queria. Você já sabia o que ia não fazer, né? Exatamente, foi muito legal, porque eu não me formei e fui buscar escolas. Até uma época eu pensei em trabalhar em escola, visitei algumas, mas não era assim uma certeza. E aí quando apareceu esse convite, eu falei assim, não, com certeza eu vou aceitar. E aí tô lá, né, tô nessa escola há 2 anos, uma escola de ensino médio. Então meu trabalho é trabalhar com os adolescentes diretamente, dar esse suporte emocional, ajudar um pouquinho nessa questão de técnicas de estudo, né? Para ajudar a equilibrar essa questão de rotina, de melhor horário produtivo, essas coisas, mas também lidar com as questões de ansiedade, medo, insegurança, depressão, né? Fazer esse tipo de acompanhamento também, fora trabalhar com os professores ali, né? Eu vejo assim, eu sou um defensor da psicologia, eu sempre falo eu trabalho com formação de líderes, né, em empresas, dou um foco bastante forte nisso nas minhas aulas na universidade, porque quando você forma um engenheiro, que são as graduações que eu atuo, é de engenharia, você está formando um chefe. É isso que tem que ficar muito claro para todo professor de engenharia. Ele está formando um chefe, o engenheiro vai para a indústria. Ou ele vai ter uma empresa, né, vai ser um profissional autônomo, mas ele vai ter uma equipe que ele vai comandar. Então ele é um líder, tem que ser um líder. Então eu dou muito foco nisso. E eu sempre falo que o segredo da liderança é o autoconhecimento, porque a hora que você for um líder de si próprio, você consegue liderar qualquer pessoa, mas para isso precisa ter um bom relacionamento consigo mesmo, um bom entendimento, e eu sugiro que façam a terapia, né? Fazer psicanálise. Fala, você tem que se conhecer, tem várias formas de fazer isso. Normalmente o que a gente experimenta é pela dor, né? Então você passa por um sofrimento, aí você começa a desenvolver ali umas ferramentas mentais que você não tinha ou não consegue também. Mas a terapia consegue fazer com que você se entenda melhor, se conheça melhor, volte ao passado lá nos traumas de infância, adolescência e consiga ressignificar isso. Eu fiz um projeto de 2 anos chamado Gerando Saúde Mental, onde eu tive a oportunidade de estudar com muitos psicólogos e psicanalistas e psiquiatras de Curitiba, da Associação Psicanalítica de Curitiba. E ali para mim foi tirar uma cortina da frente dos olhos. Então eu vi o papel efetivo de uma escuta ativa, de um lugar de fala, essas coisas todas que a gente ouve, mas ninguém entende direito o que é. E me ajudou muito no meu exercício da minha profissão. Como professor eu também estou na função de liderança, que as licenciaturas não entendem isso. Você não está formando um professor somente, você está formando um líder. Ele vai ter equipes de 40, se for professor de pré-vestibular, 180, 200 pessoas, como eu já tive nas minhas aulas de pré-vestibular, e eu tenho que ter um perfil de liderança. Senão, eu não consigo me comunicar, eu não consigo entender o meu povo que está ali na frente, eu não consigo tirar o melhor deles se eu atuar como um chefe, desculpa a expressão, um chefe lazarento, que eu falo e você obedece. Então, Fernando, eu vejo assim, né, para a gente entrar na razão pela qual eu trouxe você, né? Quando eu tenho uma filha em casa, que eu saí agora, ela estava usando, minha filha tem 5 anos, ela acorda de manhã às 6h30, 6h20 e não tem essa de dormir mais um pouquinho, porque ela fala assim para mim, a Rebeca está me assistindo lá, o sol já está lá fora, então tem que acordar, né? Ela desperta, ela não acorda, então ela desce, já vai levando as coisas
assiste bastante programa assim, de criatividade na TV. E agora ela ia fazer lá, estava com umas caixas de papelão, fez eu tirar todos os leites da caixa antes de eu sair, porque ela vai fazer um lugar para guardar as coisas dela. Eu estava com a cola quente lá trabalhando a hora que eu saí. E pergunta e fala, e o Benjamin pergunta e fala dentro das possibilidades dele, que ele tem síndrome de Down, mas ele tem toda a sua estrutura psicológica e as suas vontades e dúvidas e tudo mais, e ele se expressa. E chega um momento, então eles são assim, não é exclusividade dos meus filhos, essas gerações que estão vindo aí, os alfa, eles são assim. E chega um momento que acaba. Né? Eu dou aula na graduação, ontem eu estava numa turma que eu precisei, falei, vou ter que dar chicotada virtual em vocês para que vocês falem comigo, para que vocês façam uma pergunta, não tem dúvida de nada do que eu estou falando, entenderam tudo, não entenderam nada. Então a gente vai matando isso. Isso tem participação muito forte da escola, porque a gente, professor, precisa de um lugar organizado e às vezes disciplinado demais. Tudo certinho no seu lugar, fila um atrás do outro, ou seja, poucas mudanças, né? E eu coloco minha culpa também, porque eu também preciso de um lugar organizado e preciso de um pouco de silêncio. E a família também vai fazendo algumas questões, os fracassos na vida pessoal, todas essas coisas vão matando essa efervescência assim, de dúvida, de criatividade e tudo mais. Você enxerga isso? Você acha que isso é uma realidade ou é uma coisa que eu não entendo, que eu estou falando assim sem fundamento? E o que pode ser feito, assim, né? Pergunta, né, de $1 milhão. O que pode ser feito para resolver isso? Olha só, eu entendo assim que não é só sobre ter um ambiente organizado, né, estruturado, que isso por si só limita as crianças ou os adolescentes na escola. Eu sinto que às vezes falta o acolhimento, né? Então, o acolhimento às diferenças, o acolhimento a uma opinião, né? Às vezes acontece muito na escola, assim, especialmente no fundamental para o médio, alguém fala alguma coisa e os outros dão risada, e às vezes o professor acaba não trabalhando isso ali. E às vezes o professor momento. não aceita também, Exatamente. que fale que qualquer coisa fora da linha... Exatamente, por isso é importante, né, os professores também se conhecerem, se cuidarem, porque, na verdade, se eles estiverem ali sem um preparo emocional, eles vão estar inseguros, vão estar ansiosos e eles vão reagir muito mais no automático, né? Com muito menos consciência. Se eles estiverem com consciência, eles vão conseguir ver coisas que estão acontecendo e vão conseguir proporcionar o acolhimento. Eu sinto que muitas vezes na educação, acho que isso está mudando bastante, vou deixar bem claro, mas pensando assim de agora para trás, faltou muito esse acolhimento, assim, né, das diferenças, esse acolhimento da opinião, do argumento que, né? De poder falar, às vezes, né? Não podia nem falar. Poder se expressar mesmo que você vai errar, mesmo que o que você está falando, a resposta é errada. E eu entendo, Canabarro, que isso vem muito da geração anterior, assim, né, pegando, eu tenho aí, vou fazer 30 anos, tenho 29 anos. A geração eu falei que tinha mais. Eu vou fazer 30 agora, né? A geração dos meus pais, que é essa geração aí que está com hoje de 50, 60 anos, né? Esse pessoal, eu sinto que eles vieram com uma criação muito rígida, né? Que não podia errar mesmo, e eu entendo que a gente acabou herdando muito isso. E que, na minha opinião, tem tudo a ver com o que você está trazendo aqui pra gente discutir hoje. Eu sinto que muitas vezes a gente ficou, né, com essa rigidez, essa impossibilidade de errar, que promove muita ansiedade. E que às vezes os nossos pais nem fizeram isso com a gente, mas como eles tinham essa carga, o comportamento deles, o estilo parental, como diz a minha esposa, toda hora tá falando sobre isso comigo lá em casa, imprimiu, né, na educação que eles deram pra gente essa... Exatamente. Quer dizer, eu tenho a idade do teu pai, então eu não posso falar deram pra gente, né? Sim. Mas eu tento ser diferente com os meus filhos, né? Mas pra mim é um esforço mental muito grande. Mas aí que entra o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você pode escolher o que eu quero passar para os meus filhos, né? O que eu tive, e o que eu gosto do que eu tive, que eu concordo, e o que eu não gosto e quero fazer diferente. Mas isso é um exercício de consciência. Porque senão vai ficar tudo diferente e tem coisas muito boas na educação que a gente recebeu e só por uma revolta, né? Meu filho não vai passar pelo que eu passei no aspecto da educação e daí tudo pode, né? Nada é proibido. É sem consciência. E eu erro nisso às vezes, né? Minha esposa me corrige sempre e eu vou aprendendo porque também, né? Já sou velho, tenho um estudo aí já bastante aprofundado aí
para ter autoconhecimento, mas isso não acaba, né? Sim. Não existe um dia, agora eu me conheço 100%, então eu estou feliz e acabou. Não existe isso. Mas eu vejo que isso é impresso, né, no nosso comportamento e a gente passa para os filhos também. Com certeza. E assim, né, eu estava contando da minha história que eu comecei a fazer terapia com 13, 14 anos. Meus pais nem se falava nisso quando eles tinham essa idade, né? Então, cada vez mais as pessoas estão tendo... Era loucura aí para terapia, era só para louco. Exatamente, só para quem tinha um transtorno mental grave, né? Não era isso, era louco. Louco. Não tinha essa, só transtorno mental grave. Isso é muito técnico já. Não, só louco ia para terapia. Exatamente. E isso está mudando cada vez mais, né? As pessoas estão tendo mais acesso, assim, não que você faça terapia, mas estão tendo acesso aos conteúdos da psicologia. Eu sigo lá no Instagram uma psicóloga e eu vejo que ela posta. Tá isso lá. É acesso à psicologia também, Exatamente, né? No YouTube. porque permite um desenvolvimento autodidata, vamos dizer assim, que obviamente não substitui o trabalho do terapeuta, mas pelo menos dá uma orientação, né? Não está solto, você tem ali profissionais falando. Exatamente. E tem outro fator que eu considero muito importante, que é também uma questão mais social, né? A gente vive num meio bastante competitivo, que mostra que sempre tem um que é o primeiro, que é o que está em destaque. E aí eu acho que isso também acaba contribuindo para o valor que as pessoas dão para elas mesmas, né? Sim. E vai ficando distante, assim, coloca algumas pessoas num pódio e vai ficando cada vez mais distante. Quando eu era criança, né, adolescente, estava no ensino fundamental, na escola que eu estudava, que era uma escola pública, a gente era colocado na sala de acordo com a nota. Então vamos dizer que a porta é desse lado, né, da sala, sempre no fundo da sala, a desse lado, o aluno com nota mais alta. Diminuindo quem estava perto da porta, era a nota mais baixa da sala. E cada vez que chegava a diretora, a pedagoga, a primeira coisa que eles faziam era parar na porta e olhar para o cidadão que estava ali e fazer assim. Então a tendência era no final do ano, as 3, 4 primeiras cadeiras ali estavam vazias. Obviamente. Porque... Eu fiquei imaginando a ansiedade, né, de não posso sentar perto da porta, não posso ser esse aluno, né? Eu era extremamente bagunceiro na escola, sempre fui, onde tinha confusão eu estava metido, mas nunca fui mal educado, sempre tive bons relacionamentos com os professores, tenho amigo professor, foi meu professor lá na infância, até hoje são meus amigos, mas eu estava sempre nessas duas aqui, nunca fui para a terceira. Sempre estava aqui, mas eu estava... Onde tinha confusão, eu estava junto, mas eu sempre fazia o outro lado, né? Que é o que você falou, se você se organiza, você faz tudo. Exatamente. E eu descobri nessa ocasião que se eu tirasse nota azul, comesse verde e não xingasse ninguém, a minha vida ia ser um paraíso. A fórmula, né? A fórmula secreta da criança, adolescente, para não ter problema em casa era essa. Olha só. Tirar nota azul, comer verde e não xingar ninguém. Mas ó, tudo isso você tá trazendo... Rebeca, Benjamin, é só lembrança, tá bom? E tudo isso que você está trazendo tem muito a ver com muito mais coisa, né? Não é só sobre educação. Obrigada. Não é só sobre educação. Isso que você está trazendo é, por exemplo, o teu exemplo de Curitiba, né? Que os alunos de reserva foram lá para Curitiba, que você deu no início. Eu também, quando eu era pequena, assim, quando a gente queria uma coisa diferente, meus pais precisavam comprar uma coisa diferente, eu proporcionar pra gente uma coisa diferente, era um evento, assim, tipo, vamos pra Curitiba, né? Então, hoje em dia, outra relação que a gente tem. Mas eu sinto que mostra também como esses grandes centros evoluem primeiro. Sim. Né? Porque as coisas chegam primeiro. E como a gente valoriza isso, né? Uma sociedade que valoriza muito a exclusividade, que valoriza quem pode comprar o que é novo, né? Então... tudo isso vai moldando também a gente para colocar a gente num lugar de valor, assim, mas eu não moro na capital, então meu valor é menor. Isso. Aí você já vai também fazendo todas essas associações que vem lá da escola, vem da família, vem da sociedade, vem de todos os lugares. Quando eu fui fazer o vestibular, tinha recém sido criado o terceiro milênio em Curitiba. Nem sei se existe mais essa escola, que faz 6 anos que eu tô fora da educação do ensino médio, né? E eles fizeram uma jogada de marketing. Então, em todo lugar que tinha vestibular, eles contratavam um ônibus e vinha lá 40, 80 alunos do terceiro milênio de Curitiba, com camiseta preta, escrito nas costas, os papa-vagas. E eu lembro assim que na minha frente, na minha sala do vestibular, no EPG, sentou um papa-vaga. Eu nem sabia se ele estava concorrendo comigo, porque organizado por ordem de chamada na época, eu nem me lembro como é que era, se era por curso, porque faz tempo, né? Nem vou falar quanto tempo faz que eu fiz o vestibular. E eu olhava aquilo, meu Deus do céu, eu tô frito, né? Tem um cara aqui que vem super mega power, porque ele estudou em Curitiba, eu estudei em Ponta Grossa, e eu nem sei se aqueles caras passaram, mas o efeito psicológico que eles queriam causar, eles causaram. Né? E essa sensação, ele estudou em Curitiba, eu estudei em Ponta Grossa.
Ele tem um valor maior, né? O estudo dele tem um valor maior. E de repente nem é, né? Uhum. Porque numa cidade menor, eu fui professor em reserva, eu lembro a importância da escola, dos professores em reserva, que era uma cidade menor que Ponta Grossa. Todo mundo me conhecia. Eu lembro que eu chegava às vezes na lanchonete e eu não pagava a conta porque o dono da lanchonete falou, não, você é professor, você é importante. Então eu não pagava a conta por causa disso em 92, 93. Eles me davam o lanche porque eu era professor das crianças da escola. Então isso tudo é muito relativo, né? Só que dentro a gente não consegue ter essa ideia da relatividade enquanto você é jovem, né? E eu queria falar com você sobre isso. Eu ouvi várias vezes de entrevistados aqui que construíram carreiras impressionantes, assim. Coisas que eu te passei uns links, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, você viu que são coisas, eles estão fazendo coisas assim, meu Deus do céu, né? Em muito tempo, eu fui professor de alguns e eles ultrapassaram o mestre há muito tempo atrás já. E são jovens. Então, mas essa história, né? Eu vim do interior, era o único caipira, era, né, lá de Ponta Grossa, e será que é para mim isso? Então, esses ainda transpuseram essa barreira. Mas quantos jovens, hoje, né, pensam que, por exemplo, fazer o EPG, fazer o TFPR não é para eles? Nossa. E são universidades excelentes, né? Quando sai daqui, elas são super reconhecidas. E que termina o ensino médio e nem tenta fazer o vestibular porque acha que não, que quem vai passar é da escola particular, que não existe esta possibilidade. Ele saiu lá do General Osório, como eu saí, do Borel e do Regente, foram as 3 escolas que eu fiz. E a Escola Municipal Prefeito José Hoffmann, que foi o meu Fundamental 1, né? Onde eu aprendi a ler e escrever. Saiu desse lugar, né, e pensa assim, poxa, e agora? Estudei lá no Colar, estudei lá na Uzira. Não é para mim. Por que que existe isso, né? E isso tem, eu vejo que tem, todo jovem é um potencial. Em todo lugar que eu vou eu falo, um jovem, um adolescente é uma promessa, uma criança é uma promessa de uma transformação do mundo, é uma promessa de inovação, de ruptura, de mudança de costume, de um monte de coisa. A juventude é uma promessa. Eu já passei. Já estou indo para a fase final da minha carreira e tudo mais. O jovem que está vindo atrás de mim tem que ser o elemento transformador. E uma parcela muito grande da juventude não acredita nisso e não corre atrás disso. E é uma coisa que eu me preocupo, porque como educador, né, a gente tem que promover essa transformação, essa tomada de posse do poder de transformação que a juventude tem. Mas isso tem que ser com o jovem, ele tem que acreditar nisso. Fernando, eu não sei qual é o caminho, né? E você que está na psicologia educacional pode ter encontrado já alguma coisa, atuar nessa linha. O que você me diz a respeito disso? Olha, o que eu entendo da experiência, assim, do contato com os jovens, tem vários fatores que podem causar isso. Mas eu vejo que a ansiedade está sempre ali quando tem essa questão de baixa autoestima. Autoestima é o valor que você dá para você mesmo, né? A valoração pessoal que você faz. Então, essa baixa autoestima, que é colocar um valor inferior ao dos outros, essa questão de não acreditar, eu vejo que tem muito a ver com a ansiedade e com o medo, né? Muitas vezes, pelo medo de fracassar, é melhor então eu nem tentar, porque daí vai ser mais fácil eu lidar aqui com uma vida, me contento aqui com o que eu tenho, né? Vou fazendo aquilo que todo mundo faz. E se eu tivesse feito? Do que se eu levar essa reprovação, né? Ele fala assim, não mas consegui você lidar com a frustração. Tentou e não passou, né? E tem muito às vezes uma cobrança de verdade, né? Da família ou do entorno ali da pessoa que faz esse tipo de colocação. Então não acho que é uma coisa assim só da cabeça de cada um ou só do que cada um pensa. Eu vejo que tem muita influência do entorno, né? Entornos, como você foi falando, né? Quando você estava contando da sua filha no início, dar para ela uma possibilidade, não, sem fronteiras, não colocar limites. Tem entornos que colocam limites, aí às vezes é mais fácil ou mais aceitável ficar do jeito que tá do que tentar uma coisa muito grandiosa e reprovar. Que vai além do meu limite. Isso, e eu vejo isso muito em jovens em relação ao vestibular. Não na nossa escola, que eu trabalho, porque inclusive é uma escola particular, então quem tá ali tá batalhando muito para estar ali, né? Não é uma questão fácil. Então o pessoal tá ali aproveitando a oportunidade. Mas eu vejo muitos assim que trazem esse discurso, falam assim, numa dessa nem é pra mim, numa dessa eu vou ficar aqui, vou fazer esse curso, vou trabalhar com meu pai, tá tudo certo. Se contenta, eu quero fazer tal curso, mas não conseguiu passar uma vez, vai fazer outro e se contenta com isso. Mas às vezes também tem uma questão de
não ser aquilo que a pessoa quer, né? Isso eu acho muito fundamental, a gente entender o que é sucesso para cada um, né? O que é sucesso para mim? É fazer uma coisa grandiosa? É estar numa empresa imensa? É estar fazendo um trabalho com muitas pessoas? Mas a coisa grandiosa é se realizar. Exatamente. Entendeu? E às vezes... Essa é a coisa grandiosa. Você não consegue fazer nada transformador na sociedade se você não tiver realizado com o que está fazendo. Então a coisa grandiosa que tem que colocar no radar é como eu me realizo, como que eu vou fazer uma coisa que eu acredito que vai de acordo com os meus valores, com os meus princípios, né? O que eu quero fazer, deixar o legado para a humanidade, né? Humanidade global, como acontece com alguns aí, grandes líderes, ou humanidade da comunidade, da empresa, da família, tudo tem a sua dimensão, né? Mas a questão que a gente às vezes fala, né? Fazer a grande realização, a grande transformação, o pessoal pensa assim em algo externo, mas não é, é interno, né? Porque senão ninguém seria professor atualmente. Sempre tem aquele que vai por falta de opção, mas tem aquele que, meu Deus, quer estar lá. Eu lembro quando eu dei a minha primeira aula, eu sempre conto isso, eu descobri meu lugar no mundo. Eu estava sofrendo, porque a primeira aula é um sofrimento para qualquer professor. Não existe ninguém que chega no primeiro dia e acha que chegou lá e nada aconteceu. Foi um sofrimento terrível, mas eu pensei, nossa, é aqui que eu quero estar o resto da minha vida, entendeu? E nunca pensei em dinheiro. Vou ganhar rios de dinheiro. Não vou. Então, essa ideia da realização é dentro. Isso, mas não é o que... Essa compreensão que você tem, né, eu compartilho muito, é bem esse ponto de vista, assim, mas não é a compreensão que a maioria das pessoas tem, né? A maioria das pessoas entende assim, você só vai ter sucesso, se você for estudar lá na capital, né? Ou seja Rio, São Paulo, Curitiba, a capital, sair do interior, né? Só vai ter sucesso se você... Sai da qualidade de vida para uma vida infernal e acha que está ganhando. Então, essa é a ideia de sucesso também que é vendida, né? No sentido, vendida assim, colocada, né? Você só vai ter sucesso quando você for um cargo de liderança, super liderança lá na empresa. E às vezes não é o que a pessoa quer. E às vezes nem tem perfil. Exatamente. Um outro exemplo, né, são os alunos que vão fazer medicina, por exemplo, concurso concorridíssimo, porque os pais querem que faça. Né? Essa pessoa, esse adolescente está totalmente desconectado com o propósito dele, ele não sabe o que ele quer, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe o que os outros querem. E aí vai ficar muito mais difícil, sem sombra de dúvidas, muito mais difícil atingir qualquer coisa. E pode até passar e vai exercer a profissão no automático, ele vai trabalhar, né? É diferente de quem está fazendo o que gosta, que vai se divertir, né? Eu tenho um ex-aluno que agora é meu amigo, que é o Cristiano. O Cristiano ele fez sei lá quantos vestibulares, uns 10, 11 para medicina. Sempre na lista de espera. Sempre. Então ele nunca ficou lá no finalzão da classificação, sempre estava ali. Eu lembro de uma vez que ele foi o segundo da lista de espera e teve uma desistência. Então ele estava sempre na boca, né? Tanto que quando ele passou e ele foi fazer a matrícula, a RPC foi junto. Para você ter uma ideia, como essa história, esse propósito, né? Dele de ser médico era forte, né? Que virou uma notícia na cidade o Cristiano fazer a matrícula na UEPG no curso de medicina. Mas essa consciência, ele já não é jovem, não era um adolescente, ele já era um pouco mais velho. E sem condições financeiras, então ele era bolsista na escola. E isso não tem vergonha nenhuma, eu tô falando essas coisas, não tem vergonha nenhuma. Minha origem é de favela, então não pensa assim, tá um demérito. Não é, eu acho que é mais mérito, inclusive, dele correr atrás tanto do sonho dele que ele trabalhava para poder estar na escola. E eu vou trazer o Cristiano aqui contar a história dele, porque eu acho que isso é muito importante, porque tem que ser muito resiliente, né, para ter lá, sei lá, 9, 10 reprovações em situações que ele estava assim, ele estava enxergando, ele estava tipo, Deus levou lá Moisés a olhar a terra prometida e dizendo, é ali, mas você não vai entrar. Né? Então... eu vejo assim, que é uma história assim, que vale a pena esse jovem que está inseguro, que não quer enfrentar a possibilidade do fracasso, ouvir, porque é alguém que bateu, né, capinou picareta e quebrou pedra e foi, não desistiu. E fracassos, eu acho assim, se você ficou lá no final, você não estava preparado, então não é um fracasso, você colheu o que você plantou, mas você está ali na boca, 2 para entrar e desiste uma pessoa não se matricula e você fica fora. Isso pode ser algo destruidor, né, numa pessoa. E ele foi lá e fez de novo, e tanto que ele está fazendo. Eu encontrei ele na rua, por acaso, esses dias, e ele falou que ele se forma ano que vem. Olha que legal. Então está perto já, né? Agora eu não sei se é ano que vem, se é esse ano, porque não me lembro se eu encontrei ele esse ano ou ano passado, que essa pandemia está desorganizando tudo na mente da gente.
Fernanda, é assim, eu preciso encerrar o programa, Olha só. ela é curtinha. Uhum. Eu queria que você falasse no final aqui pra gente, assim, em relação a isso, a perseguir o sonho, né? A tua visão profissional, de psicóloga, obviamente que a terapia não é uma conversa como essa aqui, mas a tua visão de psicólogo em relação a isso, para essa juventude, né? Que está deixando passar uma fase brilhante, que tem a seu favor a própria juventude, que eu erro aqui hoje, dá para corrigir amanhã. Tem uma faixa de idade que essa disponibilidade de tempo não existe mais, que você tem que acertar. Porque tem outras pessoas que dependem de você, tem uma série de fatores aí na tua vida que são influenciados pelo teu sucesso ou pelo teu fracasso. Mas na juventude, você pode experimentar as coisas, pode errar, pode voltar, pode corrigir, né? Pode reprovar num vestibular, o mundo não vai acabar, você vai avançar. E a questão do senso de propósito, o que você me diz sobre isso? Bom, eu entendo que o autoconhecimento é fundamental para as pessoas começarem a se conectar. Então, se tem uma coisa que está sendo muito difícil, muito trabalhosa, que você está desmotivado, dê uma checada. É isso que eu quero? Por que eu estou fazendo isso? Quando a gente descobre que é o que a gente quer, fica muito mais fácil de levar. Fica muito mais fácil de ter essa determinação, essa resiliência, né, de lidar com a frustração, mas tem que ser um propósito que você encontre e você fale assim, não, é isso que eu quero fazer, eu me sentiria feliz fazendo isso. Às vezes foge muito do convencional, e isso assusta muito os jovens. Mas como que eu não vou seguir uma carreira? Tenho contato com 2 adolescentes que uma é cantora e ela não prestou vestibular, porque ela quer ser cantora. Então ela foi lá e investiu, né, em fono, e vai enfrentar um monte em aula de canto, de fonoterapia, etc. Ela terminou o 3º ano brilhantemente, né? E, inclusive cantou foi lindo na formatura. E ela não vai entrar numa faculdade. Só que esse é um caminho que provavelmente ela tem muito apoio da família para seguir, e é um caminho que... Ou tem muito propósito para enfrentar. Exatamente, para enfrentar a família, né? Mas especialmente, assim, segurança de entender que é isso que ela quer. E quando a gente encontra essa resposta, fica muito mais fácil de seguir. E o outro jovem que é DJ, e vai ser DJ, e puxa vida, tem DJs aí no mundo ganhando rios de dinheiro, né? Tocando em lugares, festivais importantíssimos. E alguns brasileiros, como a Alok, por exemplo, que abre a porta. Exatamente. Né? Então, hoje a gente está num mundo que tem muito mais possibilidade do que o mundo tinha para a geração anterior. Como eu falei, esse pessoal de 50, que hoje está nos 50 anos, né? E talvez a gente não atualizou isso ainda, não entendeu que hoje a gente tem essa possibilidade. Essas possibilidades diversas. Por exemplo, um skatista que antes era marginalizado pode estar na Olimpíada. Exatamente. Aliás, a primeira Olimpíada que vai ter skate é esse ano. E o que você falou de experimentar, eu recomendo muito essa experimentação, né? Essa experiência. Porque você experimenta uma coisa que você gosta, você experimentou a sala de aula, né? Você pisou lá no primeiro dia e você falou assim, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Essa tomada se de ficasse consciência... só na teoria, né? De falar assim, ser professor. Como é que é ser professor? Isso é importante também, pesquisar essa teoria. Mas se ficar só nisso, é muito difícil, é muito distante encontrar essa motivação. Você vai encontrar o que você quer fazendo também essa experiência. Então, por exemplo, a menina que canta, ela começou a fazer canto, provavelmente mais nova, e se apaixonou. Ela experimentou aquilo e descobriu que é aquilo que ela quer fazer. O outro que é DJ, né, faz isso, tocava ali provavelmente em casa, treinava. Aquilo que você adora ver vídeo, aquilo que você adora aprender, provavelmente tem muito a ver com o teu propósito, né? Com o que faz sentido para você, com a tua vocação. Exatamente. E é muito complexo, às vezes, dependendo do contexto que a pessoa tá, romper com o familiar ali, né? Com essa coisa do tradicional. Mas é um caminho, assim, que para encontrar essa realização, a gente precisa romper com o que é dos outros, né? E viver mais o que é nosso, de fato. Às vezes é possível conciliar as duas coisas, é perfeito quando isso acontece, né? Falar assim, não, vou conciliar, vou viver aqui a minha coisa, mas também trazer o que a minha família está precisando. Mas existindo essa possibilidade, dá para fazer. Exatamente. Na verdade, dá para fazer tudo, né? Desde que a gente, como você falou há pouco lá, que a gente se organize, né? Que a gente consiga canalizar energias na medida certa, porque senão você gasta muita energia numa coisa só e o resto fica... E uma compreensão muito importante é que nem sempre está claro o que você quer assim para daqui a 20 anos, 30 anos. Nem sempre essa meta distante está clara. As coisas vão se clareando no caminho. Exato. Aquela moça que você entrevistou, que é da publicidade hoje, né, que é jornalista, formou em jornalismo Paula aqui. Nadal.
para mim é um exemplo muito claro disso. Então, se você não assistiu, assista essa entrevista, porque as coisas foram acontecendo, né? Ela foi para um lugar, E de ela repente se ela foi permitiu indo. experimentar. Exatamente. Porque ela podia ficar no preconceito do jornalismo, que ela contou aqui, não é fala minha isso. Em relação à publicidade, né? E não aceitar por conta disso que foi impresso nela. A visão de alguém foi impresso nela, enquanto estava na formação, sei lá o quê. E ela podia dizer, não, isso não é para mim porque eu quero ser jornalista. Mas essa é uma compreensão muito importante, de que as coisas vão acontecendo, elas vão se clareando ao longo do caminho, né? Olha só, eu me formei em psicologia, fui fazer a pós-graduação, apareceu a clínica, eu gostei da clínica. Comecei a falar assim, nossa, eu nunca me imaginei, mas eu me imagino fazendo isso. De repente apareceu o convite da escola que tocou lá na minha experiência, eu falei assim, nossa, com certeza eu quero fazer isso. Né? Independente de tudo, assim, independente de como é que for o salário, tudo eu quero fazer isso. Então, as coisas vão se clareando ao longo do tempo e vão abrindo possibilidades, conforme você vai vivendo uma coisa, teoricamente, se um primeiro passo pequeno, nem sempre é grandioso. A gente pensa, assim, que a pessoa tem que ter um objetivo grandioso, assim, né, de, eu quero estar lá naquele lugar. E não, às vezes você vai descobrindo isso ao longo do caminho. A realização pessoal. Exato, a cada passo, né? Exato, você conhecer aquele momento, se adaptando às novas realidades, né, porque... Tem pessoas que não conseguem fazer, por exemplo, eu conheci um casal que eles quase se separaram, velhinho já, porque quando mudou para o fogão a gás, a esposa não conseguia mais cozinhar, porque ela era acostumada a fazer no fogão a lenha, e ela não conseguia se adaptar ao fogão a gás. E eu lembro que eles contam isso, eu dou risada junto com eles, agora porque eles estão juntos, né, transpuseram isso. E o segundo sofrimento foi quando introduziram óleo de soja na cozinha e tiraram a banha de porco. É engraçado, né? É prosaico falar isso, mas é o que acontece. Essa mudança, essa adaptação à nova realidade, às novas tecnologias, também é um processo de atualização. E você vai conseguindo ter novas realizações à medida que você consegue se adaptar às novas realidades. Você tem que se reinventar a cada tempo, né? Mas para isso... Hoje se chama rebranding. É isso mesmo. É bonito, né? E para isso é muito importante, porque hoje a gente tem uma coisa geral e global que é a ansiedade. Muitas pessoas sofrem com transtornos de ansiedade. E a pandemia se potencializou. E não percebem que elas estão vivendo ansiedade. E a ansiedade faz exatamente a gente pensar lá longe, lá no futuro, ela nos distancia do presente. Então, que é o momento que você constrói lá longe e lá no futuro. E aí impede realmente de viver esse passo a passo, de fazer essa descoberta ao longo do caminho. Então, uma dica que eu acho assim, importantíssima é avaliar como é que está o teu grau de ansiedade, se você precisa buscar ajuda. A gente procura ajuda profissional, seja de um psicólogo ou de um psiquiatra, né, que são as portas de entrada aí para ajuda de saúde mental, quando aquele sintoma está comprometendo muito a nossa funcionalidade, né? Então, tá prejudicando meu trabalho, tá prejudicando meu relacionamento, tá prejudicando minha relação com os meus filhos. Nesse momento que você está tendo prejuízos com aquele sintoma, quando ele é um sintoma de vez em quando, não tem problema, né? É uma coisa que está sob controle. Quando ele está prejudicando a tua vida e tuas relações, procurar ajuda. Isso é muito importante, né? Busque ajuda, porque aí sim você vai conseguir se conectar mais com o presente, vai conseguir descobrir o que você quer, vai conseguir ter essa clareza mental, porque a ansiedade é um transtorno que atrapalha muito e é uma coisa real, não é uma coisa psicológica. Sim. É uma coisa real que impede as pessoas de chegarem nas respostas que elas querem. E às vezes nem sabe que está sofrendo disso. Então, assim, né? Você que está assistindo a gente, que vai assistir ao longo das semanas aí para frente, né? Toda essa conversa que eu tive com a Fernanda aqui é relacionada a questões internas, particulares. É você se conhecer, você se olhar no espelho, né? Eu sempre peço para os meus alunos da universidade fazer um exercício mental, aquele momento que você está sozinho, sem máscara, sem papel, só está você. O que sobra? Você gosta do que sobrou? Você se aceita como você é? Você se ama como você é? Você, né, consegue conviver consigo mesmo de uma forma boa? Se a resposta para essas perguntas é sim, você vai conseguir conviver com qualquer tipo de pessoa, aceitar a diversidade, aceitar desafio, porque você tem uma consciência particular que te permite ser quem você é. E no final é só o que sobra, é você com você mesmo. Então, se aceite, se ame, né, acredite em si próprio, tenha autoconfiança, autoestima, se conheça, autoconhecimento, meu potencial. Eu gosto muito de Pink Floyd, né, e tem uma música antiga do Pink Floyd que eu demorei a entender qual era a mensagem, né? Eles fizeram a música para um dos líderes deles que morreu,
E tem uma frase assim, brilhe como um diamante louco no céu, brilhe como o sol, e você descobriu o segredo tão cedo. Eu pensava assim, que segredo é esse, né? E talvez o segredo que ele menciona, e isso pode afetar a nossa saúde mental, é o segredo de que nós somos um sol, que nós temos potencial de escrever histórias impressionantes dentro de cada escala. Vai ter aquele que vai fazer transformação global e vai ter aquele que vai fazer transformação local, o que não diferencia nenhum. A diferença não é de um e do outro, porque aquele que está lá fazendo transformação global, ele às vezes é inalcançável, é inatingível. Você não consegue nunca chegar perto dele. Então, se não houver aquele elemento que acredita em si próprio, que transforma a comunidade, transforma a família, transforma a própria história, o mundo não vai, a sociedade vai deixar de existir, a sociedade vai se tornar um problema sério. Então, talvez a gente esteja caminhando para isso, a pandemia trouxe a gente para dentro de casa, ó, fica aí, né? Pense no que está fazendo, conviva com a tua família, encontre jeitos de ser quem você é. Mas acima de tudo, acredite que você pode brilhar, que você é um sol, que você tem energia suficiente para transformar o mundo, desde que você queira, né? O ponto de partida é dentro de você. Como diria, né, o filósofo Raul Seixas, na vida existem muitos caminhos e muitas portas, mas só um tem coração. Então talvez aí seja o segredo que você deva encontrar. Onde está o teu coração? Aonde a tua pupila dilata? Aonde os pelos do teu braço arrepiam? Teu coração acelera e você pensa, eu quero isso para mim. E aí ter coragem para seguir. Ter coragem, porque às vezes é um caminho que ninguém trilhou. Isso, então, né? A palavra que eu deixaria aqui para vocês é coragem. Coragem para enfrentar. E às vezes as grandes mudanças, na verdade, às vezes não. Sempre elas começam com pequenas mudanças. Então, às vezes não é necessariamente escolher que trabalho você quer fazer. Às vezes é arrumar uma coisa ali que não tá legal no teu relacionamento, ter coragem para fazer pequenas mudanças vai te dando cada vez mais coragem para você fazer grandes mudanças. Então, coragem, né, para seguir, porque é o caminho, como você falou, né, é o caminho que vai trazer essa realização. Porque a gente vive uma vez, né? E eu vou chegar na velhice, vou olhar para trás e que leitura eu vou fazer do que eu vivi, né? Eu vivi, mordi a vida com boca cheia, assim, de escorrer o sumo do lado, assim, me lambuzar com a vida, ou foi uma colheradinha e tchau, né? Então, Fernando, eu queria agradecer a tua presença, eu achei que a conversa foi bem bacana, assim, né? É um assunto que dá para explorar mais tempo, o programa é curto, e dizer assim, parabéns pela coragem, parabéns para os teus pais por permitirem, né? Eu agradeço vocês, meus pais. Isso aí, porque não podemos esquecer nunca. Sem os pais, a gente não estaria aqui. Então, não importa que tipo de relacionamento que tem você com a tua família, se é bom ou se é ruim, toda a história é perfeita. Você vai entender no futuro por que a tua história foi escrita desse jeito. Tem função para isso. Deus não escreve uma história vazia. Todas as histórias são perfeitas. E quando você tiver uma família complicada, se perdoe, que o perdão limpa, tira todo o ranço, toda, né, falta de amor, tira aquela sensação de que as coisas não funcionam direito. Perdoe os irmãos e pais, mas se perdoem porque aproxima muito e a família é um porto seguro. Se a gente construir esse porto seguro, senão é só mais um lugar qualquer, como outro qualquer. Então, Fernanda, eu quero dizer assim, obrigado pela conversa, foi bom encontrar você de novo, sempre legal trocar ideia, porque, né, você está aí trabalhando com a juventude e eu tenho assim, um apreço muito forte pela juventude, que eu sei que são eles que vão mudar o mundo para melhor. E para você que está assistindo, não existe mais um lugar que está fora do mapa. Todos os lugares com a tecnologia entraram no mapa, então você está em Varanas, está lá em Reserva, está em Carambeí, está em Bituva, no Guaragi, você pode mudar o mundo a partir do lugar que você está. Fiquem com agora as nossas vagas de emprego. E, Fernando, obrigado. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui. Você pode sentar agora, que eu vou só apresentar umas vagas de emprego, que a gente apresenta toda semana, que tem gente que está precisando. Com certeza. Então vamos lá, João. Então, as primeiras 2 vagas aqui para Nacional Cobrança, então atendente de cobrança e atendente de vendas. Sempre lembrar você que quando você vai se candidatar a uma vaga, olhe os requisitos da vaga, porque se o teu perfil não encaixa com os requisitos, o teu currículo não vai ser analisado, você não vai ser chamado para entrevista. E isso pode criar em você uma energia contrária.
Você vai perdendo a autoconfiança porque manda currículo para cá, manda para lá e não te chama nem para entrevista. Possivelmente é porque os requisitos da vaga não foram encontrados na descrição do teu perfil ou o teu currículo não está bem elaborado. Então, atendente de cobrança, né, perfil proativo e comunicativo, os dois pedem a mesma coisa. Currículo para rh@nacionalpg.com.br. Próxima. A Prestes Construtora, vaga para assistente administrativo, né, superior completo ou cursando em secretariado executivo, administração ou áreas correlatas. Desejável, sempre que aparece a palavra desejável, significa que é um diferencial, mas se você não tem, você pode submeter o currículo que, se todo mundo estiver na mesma condição, você vai ser chamado para a entrevista. Desejável conhecimento em pacote Office, conhecimento em lançamento em sistema ERP será um diferencial. Recrutamento@prestes.com.br, até hoje é vaga, então tem que acelerar o envio do currículo. Próximo, por favor. A Trator Case aqui em Ponta Grossa, né, contrata assistente financeiro, requisitos, ensino superior completo em contábeis ou administração. Pacote Office, conhecimento de rotinas financeiras, contábeis, experiência, atendimento e recepção de cliente. Aqui algumas questões do perfil pessoal, né, comunicativo, bom relacionamento interpessoal, proativo, responsável e organizado. vagas@ebcw.com.br. Próximo. Nós temos aqui para o Credifácil, que é uma nova franquia em Ponta Grossa de crédito, está contratando, né, um promotor de vendas, requisitos, ensino médio completo, boa comunicação, conhecimento básico em informática e desejável experiência em atendimento ao público e experiência bancária. Então, Credifácil, Dr. Colares PG, drcolarespg@hotmail.com. Não esqueça que essas vagas ficam no site, então você entra lá e pode ver bem detalhadas as vagas, os detalhes, e-mail. Jateamento Paraná, pintura eletrostática, está com uma vaga para pintor, auxiliar de serviços gerais, escolaridade ensino médio completo, maior de 25 anos, com disponibilidade de horário. A vaga até amanhã vai estar aberta, o e-mail vai para mim, canabarronelson02@gmail.com. Próximo, por favor. Prudentópolis, uma vaga de coordenador de serviço. Prudentópolis, a Fernanda tem um pezinho lá. Então, Trator Nil está contratando, experiência como líder de serviços, segmento agrícola preferencialmente, né, e outros detalhes aí de escolaridade, ensino superior completo ou cursando, e conhecimento de informática básico para intermediário, Excel intermediário e procedimento de garantia. vagas@ebcw.com.br. Próximo. SC Par de Imbituba, Santa Catarina, está contratando uma vaga de assessor de diretoria, requisitos formação superior em administração, contábeis ou economia, rh@portodeimbituba.com.br, até amanhã o envio do currículo. Próximo. Supervisor de cobrança, descrição da vaga, ali salário 2.200, currículo para monteiro.osni@gmail.com. Requisitos, aqui não está muito claro, mas vai liderar a equipe de cobrança, call center, analisar base de clientes, conhecimento em ferramenta de cobrança digital e ter conhecimento em matemática financeira será um diferencial. Próximo, por favor. Em Piraí do Sul, a Iguaçu Celulose e Papel está contratando técnico em mecânica, experiência mínima de 6 meses, currículo recrutamento.ps@iguacucelulose.com.br. Essa empresa tem contratado vários profissionais aí nesse período aí agora de início de ano. Próximo. A LP, aqui de Ponta Grossa, produz OSB, que é para construção a seco, está contratando técnico em manutenção mecânica, vaga também para pessoa com deficiência, então requisitos técnico, tecnólogo em mecânica ou eletromecânica, experiência em manutenção preventiva e corretiva, circuitos elétricos e pneumáticos, sistemas mecânicos, leitura e interpretação de desenhos e vasta experiência na área de manutenção mecânica. Currículos até o dia 16 para rh@lpbrasil.com.br. Próximo. Também na LP, supervisor de manutenção mecânica, a LP abre todas as vagas para pessoa com deficiência. Lá não tem uma vaga específica, lá todas são abertas para isso. Requisitos, conhecimento no Office, formação em engenharia mecânica e inglês avançado. rh@lpbrasil.com.br. Próximo. Na LP também, estagiário de suprimentos de madeira, requisitos, conhecimento no Office, desejável sistema SAP, cursando administração, economia ou ciências contábeis.
rh@lpbrasil, até domingo envio de currículo. Próximo. A Apolo está contratando pessoa para recursos humanos, ter boa comunicação, residir em Ponta Grossa. A avaliação curricular vai ser feita e você deve colocar o teu currículo no site da Apolo, ok? É isso, gente. Então, para essa semana foi assim. Espero que vocês tenham gostado do programa. Eu gostei muito aqui da conversa. E aprenda que o autoconhecimento é o caminho para a realização pessoal. Boa semana a todos e até quarta-feira que vem.